Opa, tudo bom? Beleza? Eu já estava pensando numa coisa, ter ser um fato. Eu estava pensando sobre como nós somos presos e achamos que não somos. Então eu estava pensando assim, poxa, será que realmente eu sou livre e as pessoas são livres? Não. Eu cheguei a essa conclusão que muitas vezes não, porque eu lembro que de um cara que ele pensava assim, ele acreditava que era livre. Ele era livre para fazer o que quiser, o que bem entendesse. E ele fazia de tudo, de tudo. Ele curtia festas, bebia, ficava com quem queria, gastava todo o salário dele sem pensar no amanhã, afinal morava com os pais, né? Não precisava preocupar em pagar a conta. Mas aí o tempo foi passando, ele via os amigos dele, muitos progredindo, e ele ficava para trás. A cabeça doía, o coração pesava. No final da festa ele estava sempre sozinho. Ele começava a perceber que talvez, só talvez, ele não fosse tão livre assim. Porque, olha só, ele sentia-se obrigado a seguir um padrão da sociedade, para impressionar as pessoas, para impressionar os amigos. Era escravo da opinião dos amigos dele. Se não postasse no Instagram, no Facebook, mas isso é lá atrás também, YouTube, né? Os mais antigos conhecem aí. Parecia que ele não existia. Se ele não fosse a uma festa, tinha medo das pessoas não se lembrarem dele, tinha medo de ser rejeitado. Quem nunca, né? Principalmente na adolescência. Adolescência isso acontece demais. A gente tem medo de ser rejeitado. E era sempre aquele vazio no peito. Sempre aquele vazio no peito. É pesado, né? Aí nas noites, né? As várias noites de insônia que esse rapaz teve. Aí ele, por acaso, ele viu aquela Bíblia que seu velho pai tinha dado para ele, que ele nunca deu valor, entendeu? E ele abriu aquela Bíblia porque, poxa, nada melhor que ler, né, para voltar a ter um sono, a dormir. E coincidentemente ou não, ele acabou encontrando João 8:32. Vocês sabem o que diz João 8:32? Em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meu amigo, é Jesus Cristo, tá?
e você vai conhecer a Cristo e Ele vai te libertar. E isso ficou martelando na cabeça desse rapaz. Ele já estava mais velho, ele podia sair, voltar de casa a hora que quisesse, devia satisfação para ninguém. Por que a Bíblia falava que ele não era livre e por que ele sentia sempre aquele vazio, nunca estava completo? Então esse rapaz ele percebeu que liberdade não é fazer tudo o que se quer, porque isso na verdade vira uma prisão, né? Você fica preso aos desejos da carne. Você fica preso à bebida, né, ao vício do álcool, ao vício do tabaco, ao vício da pornografia, ao vício dos videogames, né, da internet, hoje em dia os jogos online, né? Tem gente que é viciada em jogos online, ninguém fala disso, é um vício. A pessoa tem que chegar em casa e tem que jogar. A pessoa todo dia ela tem que beber. A pessoa todo dia ela tem que fumar. Ela não é livre. E aí ele começou a perceber que liberdade não é fazer tudo o que se quer. A verdadeira liberdade não está em seguir esses desejos da gente. Então esse rapaz ele decidiu fazer algo simples, de forma bem objetiva, mas que mudou tudo. Ele decidiu conhecer Jesus de verdade. Então num dia, esse rapaz com até então 16 para 17 anos, recebeu aquele convite que ele sempre recebia do pai dele. Vamos à igreja? E ele foi. Ele foi para a igreja. Mas ele não foi para a igreja para seguir uma religião, conjunto de regras. Ele foi para a igreja para seguir Jesus. E cara, foi ali que ele sentiu uma paz que ele nunca tinha sentido antes. É seguir Jesus, né? Não é seguir regras. Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode dançar. Crente não é múmia paralítica não, gente. Tudo é lícito. Não, tudo é... Desculpa, eu falei errado. A gente pode fazer de tudo, mas nem tudo convém. E vem dessa nossa consciência, desse nosso livre-arbítrio, a capacidade da gente experimentar a verdadeira liberdade. E eu escolhi ser livre com Cristo. Você já pensou nisso? Não é seguir igreja, doutrina, regras. A pessoa que ela é verdadeiramente livre pelo Espírito Santo, ela tem domínio próprio. Ela consegue vencer os desejos da carne, que são os vícios, né? Tem os frutos do Espírito e tem os frutos da carne. Os frutos do Espírito é benignidade, amor, e os frutos da carne são os desejos, né, carnais. O problema é que quando esses desejos dominam a gente. Então esse rapaz, um dia, nesse dia que ele decidiu seguir, depois logo posteriormente ele foi
batizado, ele decidiu seguir a Cristo, foi uma felicidade extrema para o pai dele. E foi uma coisa muito boa. A verdadeira liberdade, ela não está no mundo, ela não está em seguir normas de moda, em seguir pessoas. Ela está em você seguir a Cristo. E você seguir a Cristo por opção, porque Ele não te obriga a nada. Muita gente deixa, eu não vou porque eu ainda estou fumando, mas com o tempo você vai na igreja, o Espírito Santo te liberta do tabaco. Eu bebo, eu não vou. Com o tempo, o Espírito Santo te liberta da bebida. Você não vai ouvir uma voz sobrenatural, porque esse rapaz não ouviu uma voz sobrenatural. Você não vai ver anjos. Não. Você vai sentir uma paz interna tão grande, que você nem vai saber explicar de onde vem essa paz. Essa paz vem de Deus. Então, gente, a verdadeira liberdade é quando você é capaz de dominar a si mesmo para seguir a Cristo. Amém? Então eu quero orar por você que estiver vendo esse vídeo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dê capacidade, através do Espírito Santo, de termos domínio próprio, de não ficarmos com raiva mesmo nos momentos em que parece difícil dominar essa emoção, de não ficarmos ansiosos e confiarmos no Senhor, de termos domínio próprio sobre a ansiedade, de termos domínio próprio sobre os vícios do tabaco, da bebida, de não ligarmos para as tendências da moda, de não ligarmos para as influências negativas dos amigos, dos falsos amigos, né? Que muitas vezes não são verdadeiramente amigos e a gente fica preso, né? Fazendo as vontades para agradar essas pessoas. Que sejamos servos verdadeiros do Senhor e não aquele cara que fica na igreja que só serve o líder religioso, mas que é aquele cara que está na igreja que serve a todos os membros da igreja, porque a verdadeira liberdade está em servir a todos e não apenas a ser puxa-saco de liderança, de forma bem direta. Amém? Eu espero que você que viu esse vídeo aí, que esse vídeo tenha tocado em você. Amém? E essa é a verdadeira liberdade, gente. A verdadeira liberdade é quando a gente consegue ter um domínio próprio, quando a gente consegue seguir a nós mesmos, né? E vencer, né? A corrupção do mundo. É complicado. Porque o mundo ele nos põe numa caixa, né? Num padrão. E quando a gente consegue se dominar, ter um domínio próprio, aí você percebe o poder do Espírito Santo ali, que o domínio próprio ele vem do Espírito Santo. E aí você consegue se dominar, e aí Deus começa a agir na sua vida. É muito bom ter essa capacidade, essa liberdade. E todo dia a gente tem que trabalhar isso. Domínio próprio, que é a verdadeira liberdade. Amém? Ó Senhor Jesus.